Olá, meus monstrinhos! Esse é meu primeiro vídeo do canal e eu espero que vocês gostem do conteúdo que eu preparei para vocês hoje. Então deem bastante like, compartilhe, que isso nos ajuda muito a crescer. Sejam muito bem-vindos, esse é o canal Bella Blank e agora eu vou contar um caso para vocês. Hoje, nós vamos embarcar em uma viagem muito sinistra para a Europa. Mais especificamente em uma pequena ilha localizada a pouco menos de 1 quilômetro da costa noroeste da Escócia, local onde serviu como plano de fundo de muitas histórias assustadoras e de fatos interessantíssimos, dos quais eu vou contar um pouco neste vídeo. Situada na bacia de Greenard, a ilha de Greenard, ou Antrais, como é popularmente conhecida, contendo aproximadamente 1,9 km de comprimento em um formato oval, a ilha já foi considerada um dos locais mais mortais do planeta. Inclusive, de acordo com muitos historiadores, é dito que durante o século XVI, a ilha de Antrais serviu como esconderijo de vários rebeldes e ladrões que viram uma bela oportunidade de se esconder naquele local, devido principalmente à escassez de pessoas que dificilmente a visitavam, sempre deixando o local a maior parte do tempo vazio. O que mudou completamente durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, quando um grupo de cientistas militares britânicos demonstraram um interesse considerável na ilha. Mas para que vocês possam entender melhor essa história, eu preciso retomar um pouco na linha do tempo e resumidamente contar sobre uma conhecida doença que serviu como arma biológica e que foi usado para nomear popularmente a ilha de Greenard. Mas calma, não é o corona. Bem, o nome dessa doença é Antraz. É uma doença infecciosa que foi descoberta lá em 1860, que é muito temida pela sua letalidade, porque leva o indivíduo a óbito em 48 horas, se não for devidamente cuidado. E que quando inalada, assemelha-se a uma gripe, levando a pessoa a ter febre, falta de ar, dor torácica e até tosse, mas que por meio de ingestão causa sangramentos internos, dores abdominais e vômitos. Essa doença foi usada pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, nas mãos de rebeldes contra o exército imperial russo, mas não se sabe muito como procedeu, não tendo muitos artigos falando sobre isso. Como também houve a primeira experimentação do vírus em humanos, em 1930, usado pelo exército japonês, matando milhares de prisioneiros após serem contaminados propositalmente pelo vírus durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Já anos mais tarde, ali no comecinho da Segunda Guerra Mundial, os aliados, como era chamada a aliança entre Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética, começaram a pesquisar um pouco mais sobre o vírus Antraz, visando ali uma grande oportunidade de derrubar as forças alemãs definitivamente. Mas sabendo que o vírus tinha uma alta taxa de letalidade, os cientistas que ficaram à frente do caso sabiam que precisavam encontrar um lugar remoto e sem qualquer habitação para realizar os testes. Foi quando a ilha de Greenard entrou no páreo como uma das opções mais votadas para os cientistas. Então, para a inicialização dos testes, diversos homens foram enviados para o local, levando consigo 80 ovelhas que serviram como cobaia em 1942. Após amarrá-las, bombas contendo uma cepa do vírus Antraz foram descarregadas próximo aos animais, causando a morte deles poucos dias depois do experimento. Os cientistas britânicos, tendo em vista o quão poderosa essa cepa do vírus era, podendo eliminar até uma grande parte da cidade alemã e deixar sem qualquer habitação por séculos e séculos depois, os aliados deram então partida no plano denominado Operação Vegetariana. E eu acredito que em relação a Hitler, já que é muito dito por aí que ele seria vegetariano.
O plano visava usar uma arma biológica que seria capaz de espalhar diversos vírus nos suprimentos dos exércitos do Eixo, a aliança entre os países da Alemanha, Itália e Japão, disseminando milhares de pessoas e animais. Mais de 5 milhões de bolos de linhaça foram produzidos para serem jogados na Alemanha, mas o plano só daria continuidade se fosse comprovado que as forças alemãs estariam com armas biológicas prontas para atacar a Inglaterra. Mas como o fato não foi confirmado, os bolos com antrais foram recolhidos e guardados até o fim da Segunda Guerra Mundial, então, por fim, incinerados. Mas veja bem, não bastando contaminar e matar as ovelhas, os cientistas criadores do experimento também deixaram o solo completamente contaminado, meus queridos, deixando a ilha de Greenard definitivamente inabitada. Ou pelo menos era o que eles pensavam. Anos mais tarde, ali por volta de 1986, foram feitas diversas tentativas de limpar o solo da ilha, inclusive com mais de 300 toneladas de formaldeído, que é um gás incolor que pode ser extremamente irritante para as mucosas em certas condições, mas que em forma de solução em água, como foi feito na ilha de Antrais, torna-se o formol, como é popularmente conhecido. Após 4 anos da suposta limpeza, as autoridades declararam a erradicação do vírus, mas não foi suficiente para acalmar a população escocesa em relação ao lugar. E vamos falar, né? Não é para menos. Então, nunca frequentando e nem mesmo morando perto da ilha, nem minimamente fosse, eles não queriam. Então, inclusive, até nos dias de hoje, ela permanece totalmente inabitada. Então, gente, esse foi o caso de hoje, e apesar de ser um caso curtinho, pelo menos foi o que eu achei, eu espero que vocês tenham gostado. Então, lembre-se de dar o like e de deixar nos comentários aqui embaixo sobre o que vocês acharam desse caso e sobre outros casos que vocês possam estar me indicando para que eu possa trazer para vocês. E eu vou estar deixando aqui na descrição os sites do qual eu usei para poder fazer esse vídeo. Então, um beijo grande e até o próximo caso.